Olá, amado irmão, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia. Que Deus te abençoe e te guarde você e também a sua família. Neste dia eu queria deixar uma palavra com você, uma palavra de Deus para a sua vida, registrada no livro dos Salmos, Salmo de número 137. Salmo 137. Diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Irmãos, este salmo nós não sabemos quem é o autor, não tem o nome de quem o escreveu, mas claramente nós entendemos um pouco do que está acontecendo, o que está passando aqui com essa pessoa. Claramente aqui se refere ao tempo em que o povo de Israel estava cativo, foi levado à Babilônia, estava no exílio. Então aqui esse salmo é como um desabafo de alguém do povo de Israel que estava lá cativo e pranteava, chorava, se lamentava por aquela situação toda, por tudo que estava acontecendo, porque eles estavam agora em território inimigo, eles estavam longe de casa e aquela situação era chateadora, era uma situação triste para eles. Então aqui é um desabafo do salmista de como ele estava se sentindo longe de casa, como ele estava se sentindo no cativeiro, em terra estranha, no território do seu inimigo. Nós sabemos que por causa da dureza do coração do povo, por causa da sua idolatria, por causa de sempre rejeitarem o Senhor, rejeitarem os seus mandamentos, o povo foi entregue nas mãos dos seus inimigos. Não era a primeira vez que isso acontecia. Não foi a primeira vez que o povo foi derrotado pelos seus inimigos por se virar contra o Senhor, por negligenciar a lei e os mandatos do Senhor, por se entregar aos ídolos. Então estava experimentando um momento assim de cativeiro, de tristeza, de estarem longe de casa. Essa é a sensação aqui do salmista, de estar longe, de estar onde ele não queria estar, mas queria estar em casa. Ele estava agora como escravo, como cativo, em uma terra distante, uma terra, e pensando na sua terra natal, pensando na sua cidade, pensando no seu povo, no que ficou para trás, se a terra estava inteira, se a cidade estava destruída. Talvez ele estava pensando nisso tudo. E aqui o texto nos diz que enquanto eles estavam lá como cativos, eles só lamentavam, só choravam. E é compreensível, já que eles estavam longe de casa. Não deve ser uma situação agradável ser levado cativo a uma nação inimiga. Tem que se acostumar com um novo povo, uma nova terra, sendo que na sua terra você tinha liberdade, você estava dentro da sua família, do seu povo, mas agora você está cativo. Você está imposto a você, está
em um ambiente que você não queria estar. E por isso aqui o autor desabafa e clama e chora suas mágoas pela situação que ele e o seu povo estavam vivendo. Os seus inimigos aqui até pediam ao povo: olha, cantem louvores para nós, que vocês estão acostumados a cantar. Entoie algum dos seus cânticos, costumes, dos cânticos que vocês costumavam cantar em Sião, no templo, em Jerusalém. Mas eles estavam muito tristes, muito chateados para louvar. Eles estavam muito incomodados, lamentando muito. Eles não conseguiam, nem com o pedido dos seus inimigos, eles conseguiam cantar. Como o texto diz, eles penduraram as suas harpas, colocaram de lado. Não era o momento propício para eles cantarem. Afinal, se você pensar, eles estavam em terra estrangeira, eles não eram mais livres, eles estavam longe de casa. Que motivos teriam eles para louvar e para cantar seus cânticos alegres? Um povo tão festivo, tão alegre quanto o povo de Israel, perdeu o prazer em louvar ao Senhor. Mas por que então que eles perderam esse prazer? O texto nos diz alguns motivos pelos quais o povo perdeu o prazer e a alegria em louvar, em entoar cânticos ao Senhor. Dos versos 1 ao 3 diz que eles, a crise que eles estavam passando, aquele momento crítico, difícil, tomou conta das suas vidas. Eles só assentavam e choravam e lembravam do que eles tinham passado, lembravam da sua cidade, lembravam do seu povo, lembravam do seu passado festivo e alegre. Só lamentavam. Eles deixaram a crise tomar conta de suas vidas. Um povo que diante da crise parece ter perdido a sua identidade, parece ter perdido saber quem eles eram. Um povo alegre que tinha tantas festas anuais, agora de seus lábios só saíam choro, lamento, nostalgia. Só reclamavam, só choravam. Diante daquela situação, o salmista diz: nós assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Não tinham motivos para louvar, para cantar. A situação deixou eles desanimados. A crise tomou conta de suas vidas. E às vezes, quantas vezes, diante de uma situação de crise como essa que nós estamos passando, de dificuldade, uma situação totalmente atípica, quantas vezes, ao passar por isso, nós só conseguimos parar, sentar e reclamar e chorar e lamentar, como diz, chorar o leite derramado, lamentar a situação. Por que está acontecendo isso? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E só lamentando, só chorando diante das situações. Mas tem um segundo motivo que mostra por que eles não sentiam mais prazer em louvar o seu Deus. E está lá nos versos 4 ao verso 6, que diz que eles amavam mais a sua cidade, mais a Jerusalém do que o seu Deus. Conforme o salmista diz aqui, ele diz: como que a gente pode entoar uma canção em terra estranha? Eu não posso me esquecer de Jerusalém. Ou seja, cantar um cântico longe de Jerusalém, fora da sua terra, mas em terra inimiga, era uma traição. Talvez é isso que eles pensavam: demonstrar louvor, demonstrar alegria em seus corações em uma canção em terra inimiga, é como se estivessem traindo a sua amada Jerusalém. O autor diz
no verso 6, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Eles não poderiam ter alegria maior do que estar em Jerusalém, estar em casa. Então, para esse povo, de acordo com o texto, de acordo com o autor, nada era mais importante do que estar em sua casa, do que estar em Jerusalém. Eles não conseguiam se alegrar fora de lá. Não conseguiam se alegrar em outro ambiente, senão Jerusalém. De tão importante que aquela cidade era para eles. Mas é interessante, se pensarmos na história, Jerusalém nem sempre foi a terra do povo de Israel. Deus chamou o seu povo em Abraão, lá em Ur dos Caldeus, o guiou por várias terras. Ele foi peregrino. O povo foi peregrino no Egito, foi cativo no Egito, depois foi liberto do Egito, foi peregrino mais 40 anos no deserto. E só depois que Moisés morreu, que Josué tomou a frente do povo, Deus começou a liderar o povo nas batalhas e o povo começou a conquistar um território para chamar de seu, entre eles a sua amada Jerusalém. Então, se pensarmos nisso, eles estavam amando mais a posse que eles ganharam do Senhor, que era a sua cidade de Jerusalém, do que o próprio Senhor, que foi quem lhe deu não só sustento, maná no deserto, livramento do Egito, quem deu a vitória em tantas batalhas. Eles estavam amando mais a posse do que aquele, o Salvador das suas vidas, quem lhe tinha dado tantas coisas. E às vezes, irmãos, Deus nos dá vitórias, Deus nos dá bênçãos, e acabamos amando mais as bênçãos do que o nosso Senhor. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós amamos as bênçãos de Deus mais do que amamos o Deus das bênçãos. O que nós queremos? O que você quer? As bênçãos de Deus ou servir e amar o Deus das bênçãos? É isso que o povo estava caindo em erro. Eles estavam lamentando e chorando porque amavam mais a Jerusalém do que o próprio Senhor, que tinha cuidado deles há tanto tempo. Na hora de trair o Senhor, de se entregar aos ídolos, fizeram sem pensar. Mas agora que eles estavam longe de casa, longe da igreja, longe de Jerusalém, eles estavam lamentando com saudades. Não era justo cantar em um lugar que não fosse Jerusalém. Eles amavam mais Jerusalém do que o Deus de Israel. Mas um terceiro motivo que o texto nos mostra, o salmista nos mostra, que o povo não sentia prazer em louvar o Senhor. Está lá nos últimos versos 7 a 9, e diz que como eles estavam com os corações amargurados e cheios de ódio. Eles deixaram que o ódio e o desejo de vingança tomasse conta de suas vidas. Aqui de 7 a 9 é o que nós chamamos de oração imprecatória, que é uma oração desejando o mal, a destruição para outra pessoa, desejando algo ruim para o outro. Eles aqui se mostraram incapazes de perdoar os seus inimigos pelo que estavam fazendo, por ter destruído a sua cidade, por ter feito o seu povo cativo. Eles não conseguiam perdoar. E só o que eles queriam era vingança. Olha o texto. Orando, olha, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O seu ódio, a sua amargura, o seu rancor era tão grande que, além de desejar o mal, a destruição para aqueles que
tiveram destruído a sua cidade, aqueles que roubaram eles do seu lar e fizeram eles cativos, eles estavam desejando que uma vingança, destruição também para a sua descendência, para a descendência daquelas pessoas, dos babilônicos. Então eles estavam desejando mal para toda aquela nação. O ódio, o rancor tomou conta total das suas vidas. A única coisa que eles queriam era o mal. Eles podiam orar pedindo proteção de Deus, pedindo auxílio, pedindo forças para encarar aquele momento, pedindo perdão pelos seus pecados, porque eles sabiam que estavam ali por ter pecado contra o Senhor, mas não. Eles pediam a destruição dos seus inimigos. Eles preferiram ser alimentados pelo ódio, pelo desejo de vingança. E às vezes nós também, diante de uma situação que a nosso ver é injusta, é uma situação complicada, triste para nós, onde alguém nos fez mal, nossa tendência é ser controlados pelo ódio, pelo desejo de que aquela pessoa que nos fez mal também sofra mal, pagar o mal com o mal. Esse é o nosso instinto como homens pecadores, corruptos, corrompidos. Meu irmão, eu tenho algo para te dizer. A vingança, o sentimento de vingança não pode fazer parte da nossa vida. Lembre-se que a palavra de Deus diz: a vingança pertence ao Senhor. O povo não via aqui motivos para louvar, como eu já disse. Mas eu queria mostrar ainda nesse texto motivos que eles tinham sim para cantar e louvar o Senhor. Volte comigo os olhos mais uma vez para esse texto. Primeiro motivo que eles tinham, eles não viam, mas eles tinham motivos para louvar. Primeiro motivo, olha o verso 1. Às margens dos rios da Babilônia. Eles estavam tão aflitos, tão amargurados, que eles não perceberam onde eles estavam. Eles não estavam mais no deserto, igual eles estiveram uma vez. Eles estavam às margens do rio. O que significa isso? Estar perto do rio significa ter a água que gera vida, a água que torna a terra em volta fértil. Eles não viam as possibilidades. Não viam possibilidades. Eles não estavam em casa, mas mesmo cativos, eles estavam em um lugar cheio de oportunidades, de possibilidades que eles poderiam ter para sobreviver. Ali tinha água, provavelmente tinha uma terra que eles poderiam cultivar produtos para seu sustento, para sua alimentação, para poder sobreviver naquele lugar. E às vezes, como aconteceu com esse povo, a crise, os momentos difíceis, nós ficamos só lamentando, chorando e não conseguimos ver as possibilidades que Deus nos dá. Ele nos mostra sempre, mesmo diante da crise, o seu cuidado e a sua provisão. Então, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, abre os olhos para as possibilidades, para as oportunidades que você pode ter, mesmo em casa, mesmo restrito de movimentar, de sair. Pense nas possibilidades que você tem, no que Deus tem colocado à sua frente para você fazer, o cuidado, provisão de Deus que Ele tem colocado na sua frente. Mas um segundo motivo que eles tinham sim para louvar o Senhor. O texto diz que os seus inimigos, os inimigos do povo que levaram eles cativos, pediam canções. Diz o verso 3: aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião.
aqui está uma ótima oportunidade para testemunharem, para eles testemunharem através de suas canções, através do seu louvor, quem eles eram e a quem serviam. O povo da Babilônia estava pedindo para eles cantarem, para eles louvarem. Até os seus inimigos tinham reconhecido a identidade do povo de Israel como um povo alegre, um povo festivo, um povo que louvava, que gostava de cantar ao seu Senhor. E aqui eles estavam pedindo: cantem para a gente. Uma ótima oportunidade para testemunhar quem é o seu Deus, testemunhar o que Deus já fez na vida desse povo. Eles poderiam aqui contar para eles, através das suas canções, a quem serviam, a quem tinha livrado eles em tantas batalhas e quem estava prestes a livrá-los também daquela situação de cativeiro na Babilônia. Diante da crise, irmãos, nós temos uma grande oportunidade de testemunhar, de mostrar ao mundo, diante de uma situação que a maioria está tensa, está preocupada, está ansiosa. É nossa oportunidade de mostrar que nós estamos tranquilos, que nada nos abala, pois nós servimos e confiamos em um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas. É nossa chance, oportunidade de testemunhar com a nossa vida, testemunhar nas nossas atitudes, no modo de nos preocuparmos com a sociedade nesse período de crise. Oportunidade de testemunhar. Mas o terceiro motivo que eles tinham sim para louvar é que o Senhor Deus sempre esteve com eles. Deus sempre esteve presente na vida desse povo. Eles sabiam disso. Olha para a história. Se eles olhassem para trás, o que Deus já tinha feito na vida deles? Como Deus já tinha livrado eles de mãos poderosas, livrou eles do Egito, livrou eles de Faraó, livrou eles em tantas e tantas batalhas, livrou o povo dos filisteus, livrou de um gigante. Quantas coisas Deus fez na vida desse povo e nunca se afastou. Deus permitiu que esse povo aqui passasse por esse momento de tribulação, de cativeiro, por causa da sua desobediência, da sua idolatria. Deus permitiu isso. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. Deus escolheu um povo para si e prometeu estar sempre com eles. E assim Ele faz conosco, sempre está conosco, mesmo em meio a crises, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele nunca vai nos abandonar. É um motivo para louvarmos. Deus nunca vai nos abandonar. Ele está sempre presente. Em momentos de crise, nós vemos o cuidado, a proteção e o controle de Deus, as mãos de Deus sobre nossas vidas. Podemos, diante da crise, não enxergar motivos, como o salmista aqui não enxergava os motivos que ele tinha para louvar e para entoar cânticos ao Senhor. E às vezes nós também não vemos motivos para louvar em meio a situações como essa, de crise. Mas nós temos sim, e muitos. Eu queria te fazer um pedido, um desafio. Pare um pouco, reflita, pense nos motivos que você tem, do que Deus já fez na sua vida, de possíveis motivos que você tem que lembrar, que te fazem louvar o Senhor e agradecer. Com certeza você tem muitos motivos. Pare, pense, reflita nos motivos que você tem. Assim que você parar e se lembrar de motivos para louvar e adorar o Senhor, faça outra coisa. Adore, louve, cante ao Senhor, agradeça a Ele.
Que seu dia seja abençoado, que o Senhor te guarde, resplandeça sobre a sua vida o seu rosto, te dê a paz, te dê forças, renove o seu vigor, renove o seu ânimo e te dê um domingo, um dia abençoado e proveitoso, um dia de louvor. Tira esse dia, domingo, que é o dia do Senhor, para cultuar, para louvar e para entoar cânticos de adoração e celebração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.